Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. E como todo mundo fala, a gente muda a voz para fazer a abertura do nosso podcast Clube Criminal. Hoje, o assunto é: chegou esse processo e agora? Então, assim, a gente quer que você manda aquele mais cabuloso que chegou no seu escritório, que você não tem ideia do que vai fazer, o cliente bateu na porta e você precisa entender como você vai atuar nesse processo. E olha só, você que está ouvindo o replay aqui no Spotify, já dá um print aí da sua tela no Spotify, posta e marca a gente, eu quero saber quantas pessoas que estão vendo isso pelo Spotify. Você que está ao vivo aqui no Instagram, você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta, colocar o caso do seu escritório. Então, se você está ouvindo isso, continua aí, porque eu tenho certeza que muitas sacadas vão aparecer. E provavelmente a dúvida do coleguinha do lado é a sua dúvida. Hoje aqui comigo está João Viajando Ricardo Batista, que está em conexão no aeroporto, indo para fazer um plenário do Tribunal do Júri, e o nosso grande mestre, que já leu todos aqueles livros que está atrás dele ali, e para quem está ouvindo, é muita coisa, Thiago Bunin, mas é literalmente o nosso mestre, tá? O Thiago Bunin, ele tem o título de mestre. Fala, grande Thiago. Deixa eu chamar primeiro o Thiago, depois eu chamo o João, porque eu não sei se vai funcionar o áudio do João. Vai lá, Thiago. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de Clube Criminal. O Rodrigo já falou, mas vou repetir. Toda segunda e quarta-feira a gente está aqui sempre ao vivo, ao meio-dia. Pode acompanhar o replay depois no Spotify, no YouTube, mas ter essa oportunidade de conversar, de dialogar, de perguntar pra gente ao vivo, só quem está aqui participando com a gente pelo Instagram, beleza? Lembra aquela dúvida que você me mandou lá no direct e às vezes eu não consegui te responder? Lembra aquela dúvida que você mandou pro Rodrigo, pro João, do teu processo mais cabeludo e que a gente não teve tempo ainda de te responder? Essa é a hora, não perde esse momento. Hoje você vai ter essa oportunidade de mandar aqui e ver a gente respondendo ao vivo para você. Não é não, João? Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, pessoal, diretamente do aeroporto. Tô aqui, e travando. Tô aqui na conexão do aeroporto, não pega 4G aqui. A internet é aquela internet de 60 minutos grátis. E que bom que vocês estão me ouvindo. Tô aqui a caminho para um júri, no deslocamento para um júri, para variar, né? Toda semana eu costumo dizer que eu sou um andarilho da justiça. Eu ando para tudo quanto é lado, fazendo valer aqueles meus valores, que eu acho que são os valores que você também tem que ter. Você que ouve o podcast, tem que sacar uma coisa. Nós, advogados, defendemos direitos. Direitos. Independente de quem seja um titular desses direitos. Independente se a sociedade gosta desse titular de direitos. Independente se você concorda ou não com o fato praticado. Na verdade, todo e qualquer benefício, liberdade, absolvição, concessão de benesses, retirada de tornozeleira, tudo que você conseguir para o seu cliente vai estar fundamentado na lei. Nada é ilícito, nada é ilegal. Não existe brecha, não existe conversinha. E aí a ideia é o quê? É a gente se unir. É o mesmo propósito, é o mesmo envolvimento moral de valores. É eu ser defesa incondicionalmente. Gosto de ser defesa. Você também. E a gente se reunir aqui toda segunda e quarta-feira para a gente discutir questões que são afetas à nossa atuação prática para que a gente consiga, de fato, levar a justiça, a verdade e a defesa para essas pessoas. Mesmo que a sociedade os julgue e, por ricochete, nos julgue também. O nosso trabalho, advogados, eles não precisam, eles não precisam de validação social. A validação social é prescindível a nós. Show de bola. Vamos bater um clap, clap, clap para o João Ricardo primeiro. E agora pode falar, doutor Thiago Bunin. Rodrigo, vamos só explicar para o pessoal que as perguntas e respostas que vocês podem enviar para a gente não são enviadas pelos comentários, tá? Aqui debaixo de mim, debaixo do Rodrigo, aqui debaixo do Desenhando Direito aqui, né? João, aponta o dedinho aí, João, aponta o dedinho para me ajudar. Aqui tem uma caixinha de perguntas, ó. É um balãozinho com uma interrogação. Você vai clicar nesse balãozinho com uma interrogação e mandar a tua pergunta ali, tá? Nos comentários, você pode colocar comentário geral sobre a pergunta e sobre aquilo que a gente estiver comentando, mas a sua dúvida, a tua pergunta, para que a gente consiga responder ela, eu preciso que você mande na caixinha de perguntas, senão a gente não consegue fixar ela aqui, igual o Rodrigo fez. Beleza? Sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos começar, Rodrigo? Vamos. E outra, acaba passando, né, Thiago? A gente olha os comentários aqui, é tão rápido, pessoal, que às vezes acaba passando. E aí você tem que ficar pensando, ali é mais fácil. Inclusive, você pode votar. Você que está ao vivo aqui, pode ir lá na caixinha e votar na pergunta que você acha que é melhor. Ela vai ficar mais para cima e eu consigo ver ela mais fácil. Peguei uma que eu achei bem curioso, bem interessante. Acho que todo mundo tem isso no escritório, muita gente esquece de fazer isso. Medidas cautelares diversas da prisão, elas são computadas para fim de detração penal? Eu queria começar falando sobre a detração penal, tá? Que é algo que pouca gente pede lá na alegação final, quando o cliente está preso, para que o juiz faça em sentença.
é uma coisa que na violência doméstica faz muito sentido. Pedir para que o juiz já faça a detração daquele seu cliente. Eu nem vou entrar nesse tema ainda, só vou falar da detração. Por enquanto, daqui a pouquinho eu entro nesse tema. O juiz tem a possibilidade, para quem não sabe, de na sentença criminal já fazer a detração do cliente. E por que isso faz muito sentido na violência doméstica? Porque as penas são muito curtas, elas são penas rápidas de serem cumpridas. Mas, como elas não têm algo que possa parar o processo, se aquela pessoa não aceitou fazer uma suspensão condicional do processo, ela vai ter que cumprir aquela pena. E normalmente ela vai começar num regime aberto e assim por diante. Só que normalmente tem durante o processo o cumprimento integral daquela pena. Isso acontece aqui em Campo Grande assim, ó, direto, tá? Como assim, Rodrigo? Cumprimento integral? O cara ficou lá 2 meses preso, a pena máxima ainda permitia, você não consegue a liberdade dele, só que ele foi solto, só que ele já ficou 2 meses preso, e a pena dele foi 1. Ele já cumpriu tudo que ele deveria. O que o juiz deveria fazer então? Dar a sentença, condena ele, mas através da detração penal, já define que ele está com a pena dele cumprida, já extingue ali qualquer tipo de punibilidade que ele ainda tenha para frente, né? Já atesta o cumprimento de pena dele. E se não for feito isso, você vai ter que esperar sair um cálculo de pena para poder fazer essa detração penal, e aí o cara ainda assim pode ser chamado a começar o cumprimento. Isso funciona para progressão de regime, tá? É muito importante para progressão de regime. Então não esqueçam a detração penal. Se seu juiz não der, seu magistrado não coloca na sentença, ele não colocou no meu processo, você pediu? Pedi. Ele não colocou? Não colocou. Embargos, tá? Entra com embargos lá da decisão dele, para que você possa forçar ele. Olha, houve uma omissão. Tinha essa previsão, mas não computou. O nosso Thiago Rodrigo, nosso querido Thiago Buni, pode falar, João. Antes de você passar a palavra do Thiago, eu tenho certeza, eu conheço o Thiago, eu tenho certeza que ele já está com o número do julgado na mão para te dar o bizu, tá? Você que está ouvindo aqui. Então, beleza, detração, é só aquela que você cumpre uma prisão preventiva? Não, medidas cautelares também são aptas a serem computadas como detração, não integralmente, pelo menos até o último julgado que a gente tinha visto. Então, assim, quando o seu cliente ele está em recolhimento noturno e uso de tornozeleira, a soma desses dois conta-se também para fins de detração. Tiago, dá o seu peculiar show agora, que você, quando abre a boquinha, você faz a gente aplaudir. Por favor, fale sobre esse tema. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser computadas para fim de detração? Olha só, João Rodrigo, estou até pegando aqui, o João falou, o Thiago já está pegando aí o número para passar para vocês. Olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem, para manter a atenção, para ir cuidando aí todo dia, até para colocar um push para você ir monitorando, tá? É o tema 1155 no STJ. Tema 1155 no STJ, que é o recurso especial 1977. Coloca aqui nos comentários para mim. Recurso especial 1977-135. Qual que é a questão que está sendo debatida aqui, João e Rodrigo? Bom, a gente tinha uma jurisprudência do STJ de que era possível a detração da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno de 1 para 1, tá? Quando essa medida estivesse sendo cumprida. Então, se o teu cliente estava se recolhendo lá, né, das 8 às 6 da manhã, das 6 às 6, das 9 às 6, das 10 às 6, não interessa, tá? Basta que ele estivesse cumprindo o recolhimento domiciliar noturno. Isso era detraído da pena dele, abatido 1 para 1. Cada dia de recolhimento domiciliar noturno era considerado como um dia a menos de pena, tá? Só que a gente teve uma decisão no ano passado da terceira turma do STJ que veio e disse o seguinte: olha, isso só vai acontecer quando eu tiver somado o recolhimento domiciliar noturno com a monitoração eletrônica. A terceira turma, de certa forma, né, trouxe uma posição mais rígida, porque ela falou, não basta só o recolhimento domiciliar noturno, tem que ser o recolhimento domiciliar noturno somado à monitoração eletrônica, tá? A terceira turma decidiu isso. Vou pegar aqui para vocês deixa eu só achar o número. A terceira turma decidiu isso. E decisão da terceira turma é decisão que une as posições da sexta e da quinta turma, que são as duas turmas que decidem matéria criminal. Então a gente pode dizer assim, né, que as decisões da terceira turma são entendimentos, aspas, né, consolidados no STJ. A terceira turma decidiu isso, estou pegando aqui, no agravo regimental
no HC 455097. Desculpa, não é nem agravo regimental, é só HC. HC 455097. Então essa foi a decisão ruim da defesa. Ruim para a defesa. O HC 455097, de relatoria da ministra Laurita Vaz, em que a terceira turma falou, olha, tem que ser monitoração eletrônica mais o recolhimento domiciliar noturno. E aí isso começou a gerar um impasse, né? Porque tinha várias decisões falando que bastava o recolhimento domiciliar noturno e uma nova decisão da terceira turma falando que precisava ser o recolhimento mais a monitoração. E aí foi afetado, tá? Este tema aí que eu falei para vocês, foi afetado esse tema 1177, num recurso especial que eu já citei aqui para vocês, para decidirem quanto, tá, que vai ser abatido da detração. Então até tenho receio, viu, Rodrigo, que não seja mais 1 para 1, que eles venham e retroajam na posição, dizendo que, olha, já que é só metade do dia, só vai abater metade, ou só vai abater as horas, e depois eu vou ter que computar as horas para cada 24 horas cheias abater um dia menos de pena, né? É bem ruim essa afetação, pode trazer um resultado desfavorável à defesa. Eu vou até ler aqui para vocês a afetação, enquanto eu aguardo algum comentário aí do João e do Rodrigo sobre o tema. Ó. Pode falar, João. Se quiser falar, se preferência é sua, que daqui a pouco você tem que ir embora. Eu falei, eu avisei, e você que está aí do outro lado ouvindo no seu carro, você que está ouvindo aí a gravação ao vivo, eu quero que você para aí, ó, bate uma palma pro Thiago, porque esse nosso mestre é um gênio e eu admiro demais, e tenho certeza que vocês também admiram. Então, eu avisei, tá aí, a promessa cumprida. Deixa eu fazer um comentário aqui. Primeiro foi o da Isadora, que ela falou assim, o problema é que aqui em São Paulo não tem o monitoramento eletrônico. Se é caso de monitoramento eletrônico e aí não tem, não pode se deixar o réu numa posição mais gravosa, tá? Então não é porque o Estado não consegue fornecer o monitoramento eletrônico que você vai ter o réu preso e não vai liberar ele. Isso já foi decidido, inclusive, no Rio de Janeiro, eu lembro, num caso de um governador que ficou preso. Tem um caso específico, eu não vou lembrar o número, óbvio, aqui agora, mas tem um caso, sim, para você pesquisar, que foi de falta de tornozeleira eletrônica, e tem outros casos que são bem característicos disso, tá? Da falta da tornozeleira eletrônica para você poder conseguir. Agora, deixa eu falar uma coisa, que é um provimento do TJMS, aqui do Mato Grosso do Sul. Rodrigo, serve para o meu estado? Não sei se serve para o seu estado. É legal você procurar se tem aí no seu estado algum provimento igual. O que eu sei é que, normalmente, esses provimentos, eles são discutidos e eles são feitos para quase todos os estados. As pessoas fazem mais ou menos igual, para não ter que fazer várias regulamentações. É só uma regulamentação. Que eu quero te mostrar, ó, aqui no nosso estado, tem o provimento 151. Deixa eu virar minha tela aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. É o provimento 151, de 26 de janeiro de 2017, que foi atualizado depois, que ele regulamenta a monitoração eletrônica aqui no Mato Grosso do Sul. O que é o interessante dele? Existe um artigo específico nele, para você entender isso que o Thiago estava falando. Deixa eu achar aqui qual que é o artigo. Que ele vai falar exatamente sobre isso daqui, ó. É esse artigo número 15 aqui. Ele vai falar: os dias de monitoração eletrônica com prisão domiciliar e ou recolhimento domiciliar noturno nos finais de semana e feriados serão levados em consideração para fins de detração penal. Então ele já fala isso. E aí tem outro artigo interessante, que não é tão interessante assim, mas está aqui, que é aqui, ó, como medida protetiva de urgência. Então ele vai falar, acho que travou minha tela, deixa eu até virar para cá, que daí eu leio para vocês, que acho que fica mais fácil. Não sei porque, pelo menos para mim, minha tela travou. Travei para vocês também, não? Travou, né? Travou também, Rodrigo. Aí, voltei. Bom, por enquanto eu vou ficar filmando nada aqui. Aí, voltou? Aí, voltei. Acho que agora eu voltei, né? Olhem aí, me confirme só se eu voltei. Voltei? Show. Então, beleza. Vamos lá. Artigo 22, eu vou ler só para vocês aqui, tá? Confia em mim que tá escrito isso. O artigo 22, 23 e 24 da seção 3, que vai falar dessas medidas protetivas com tornozeleira eletrônica, o que ele fala? Olha, isso é interessante, tá? Porque pode ser uma tese. Na hipótese de monitoramento eletrônico ser aplicado exclusivamente como medida protetiva para fiscalização de área de exclusão, ou seja, a área onde o monitorado, em razão da decisão, não pode frequentar ou se aproximar, os dias de monitoração não serão levados em consideração para fins de detração. Então, se eu falo, você vai usar essa tornozeleira para não poder se aproximar da vítima em determinada região, isso não vai ser considerado para detração. Mas, se ele tem que ficar em um local específico, daí ele vai falar aqui, ó, os dias de monitoração não serão levados, tá, salvo se for aplicada cumulativamente com a monitoração prevista no inciso 2 do artigo 10. Qual é esse inciso? Aquela que fala da exclusão.
tá? Tipo, eu tenho uma área onde eu só posso ficar, não uma área onde eu não posso entrar. Essa é a diferença. Você pode usar esse mesmo raciocínio para poder aplicar aí na sua cidade. O raciocínio é igual, tá? Se a pessoa está usando a tornozeleira eletrônica e ela está confinada a um local por um determinado período de tempo, por exemplo, recolhimento noturno, ela pode ter a detração por conta da aplicação da tornozeleira eletrônica. E qual que é a grande tese que eu quero levantar aqui com vocês, que é algo que eu já venho desenvolvendo há um tempo, eu ainda não tive tanta segurança para poder colocar, mas talvez você enxergue melhor aí no seu caso. A tornozeleira eletrônica, ela exige o carregamento. Quem coloca a tornozeleira eletrônica precisa carregar a tornozeleira eletrônica. Ele precisa ir a uma parede e deixar a tornozeleira carregando. Isso não pode acontecer de noite. Isso vem no mandado lá, quando fala da tornozeleira eletrônica, nas advertências, fala, você não pode carregar à noite, só durante o dia. Ou seja, eu tenho uma limitação dessa pessoa durante 4 horas, grudada a uma parede, a uma tomada, por um fio. Eu prendi essa pessoa na parede por um fio. E eu tenho que deixar essa pessoa ali por no mínimo 4 horas para carregar essa tornozeleira eletrônica, porque se ela descarregar, ela vai ser punida. Então, eu tenho uma privação de liberdade por um tempo específico. Às vezes é 4, às vezes é 6, depende da tornozeleira eletrônica. E ele não pode deixar descarregar. Eu tenho também um outro problema, que são áreas que a pessoa não pode ir. Exemplo, só para terminar. É uma privação talvez até mais violadora da dignidade do que a privação do cárcere. Porque o cara fica amarrado na parede. É quase que aquele negócio de filmes medievais do cara que ficava amarrado a uma bola de ferro. Segue lá, Rodrigo. Sim, aí perguntou, essas 4 horas a pessoa pode sair para onde quiser? Então, ela não pode, porque ela não tem como tirar a tornozeleira e deixar ela carregando. A tornozeleira carrega no próprio pé da pessoa. Tá? Então, você não tira a tornozeleira, deixa ela carregando e depois põe de novo. Você não pode, senão você viola a tornozeleira também. A tornozeleira tem que ficar no seu pé enquanto ela está carregando. Então, você está preso por um fio ou uma parede durante 4 horas. Tá? Essa é uma tese que ainda ninguém fez, que não foi levada para lugar nenhum. Estou trazendo aqui para vocês. Tá? É uma tese que eu quero explorar a partir desses dados, né? Só que, quando eu pego esses dados, às vezes é bom, às vezes não, então ainda não... Deixa eu explicar real para vocês, tá? Na violência doméstica não é o melhor lugar para eu fazer isso. Porque se eu pedir para fazer detração penal na violência doméstica, uma medida protetiva, em que eu sei que quando eu subir para o tribunal eu vou levar pau, talvez eu quebre uma tese que seja tão interessante assim de fazer em outros crimes. A verdade é essa, nua e crua, tá? Contando aqui para vocês. É assim que funciona, não posso negar qual é o meu pensamento, né? Na violência doméstica não seria o melhor local para começar a se falar disso. E aí, Thiago, o que eu ia falar é que existem alguns locais em que a exclusão dessa tornozeleira acontece também, porque ele não pode passar por determinado local. Não sei se você sabe, Thiago, mas aqui em Campo Grande, existem determinados distritos, determinados bairros, que existe como se fosse um bloqueio do satélite que monitora a tornozeleira, que se a pessoa passa por esse local, ela vai dar que ela rompeu a tornozeleira, ou que ela quebrou, então ela não pode ir para esse local. Então, olha que loucura, não é só a casa da vítima, também são esses locais. E se eu impedir essa pessoa de voltar para a cidade, por exemplo? Então, eu tenho que pensar tudo isso para fazer o meu pedido de detração fundamentado. Entenda a lógica. A lógica é, a tornozeleira eletrônica, ela limitou a pessoa de se locomover? Limitou. Então, é uma prisão. Ela não limitou, mas ela proibiu a pessoa de entrar em determinado local? A ideia hoje em dia é de que, nesse caso, não tem detração. Quer completar, Thiago? Você me perguntou algo, Rodrigo? Desculpa. Perguntei se você quer complementar alguma coisa aí. Você tava não, eu quero só ler para o pessoal. Eu quero só ler para o pessoal que eu falei. Eu dei uma informação que não estava tão correta quanto aos limites da afetação daquele tema. Só para a gente matar esse assunto de detração, vou virar aqui para o pessoal poder ler como que foi a decisão do STJ. Deixa eu até aumentar mais um pouquinho aqui. Centralizar, deixar bonitinho para todo mundo conseguir visualizar. Bom, o que é importante é isso aqui, ó, é a delimitação da controvérsia do que a terceira turma do STJ vai ter que decidir sobre esse tema. Deixa eu tentar melhorar ainda mais para que vocês possam ler. Pronto, vai lá. Olha lá, delimitação da controvérsia. O que o STJ, a terceira sessão, vai ter que decidir ainda não tem data. Definir se o período que o apenado cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração de pena. Aqui eu acho que é óbvio que eles vão decidir que sim. Mas o item B, que é o mais determinante. Definir se há necessidade de fiscalização eletrônica, para que o tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno seja computado para fins de detração. Aqui, Rodrigo, eu quero chamar a atenção, que é muito importante, já que vai a terceira sessão decidir sobre isso, que eles também decidam sobre os limites dessa nova jurisprudência que eles vão traçar. Porque se eu tinha um entendimento até
a decisão desta controvérsia de que bastava o recolhimento domiciliar noturno, uma nova jurisprudência que vai tratar sobre algo que afeta na punibilidade, para mim isso aí é direito material, detração penal, estou falando de direito penal. Essa jurisprudência não poderia retroagir, sendo ela desfavorável ao réu. Imagina um cara que já estava cumprindo o recolhimento domiciliar noturno, cumprindo corretamente, achando que aquele recolhimento domiciliar noturno, mesmo sendo sem tornozeleira, valeria para fins de detração, agora é pego de surpresa com uma nova jurisprudência que fala, não, mas tinha que estar também com a tornozeleira eletrônica. Complicado. Imagina casos, inclusive, que o cara estava com recolhimento domiciliar, eu tenho caso assim no escritório, estava com recolhimento domiciliar e estava com tornozeleira. E depois de um tempo eu pedi para o juiz para retirar a tornozeleira, por conta desse provimento aqui do TJ, e o juiz retirou. E ele ficou só com recolhimento domiciliar noturno. Se eu soubesse dessa nova jurisprudência, eu pediria para manter a tornozeleira eletrônica do meu cliente, para eventualmente, em caso de detração, ter, né, eventualmente, em caso de condenação, ter a detração. Então, eu acho que o STJ tem que, inclusive, ao decidir sobre essa controvérsia, modular os efeitos dela. Se ela é uma jurisprudência que passa a valer a partir dali e não retroage. O Supremo faz muito isso. O STJ não tem tanto esse costume, mas é importante que isso seja modulado. E eu acho que essa, Thiago, é uma grande sacada para você explicar para o seu cliente quando ele tem chance de condenação. Ele está preso, tem chance de condenação, vai passar pela custódia. Senta com o seu cliente e fala, cara, eu tenho uma estratégia, vai ser um pouco ruim para você, mas vai ser melhor que você ficar preso. Qual que é essa estratégia? Eu vou pedir o seu recolhimento noturno com tornozeleira. Cara, você vai cumprir na sua casa, você vai ter que dormir lá, só que você vai ter que usar uma tornozeleira no seu pé. É chato? É chato. Mas você prefere isso ou, se for condenado na frente, ficar preso? Porque eu consigo detrair esse tempo. Aí você explica para ele, tá? Essa é uma baita tese e é uma baita jogada de xadrez dentro do processo. Porque é melhor que o cara cumpra assim do que ele fique preso. Ah, Rodrigo, mas o cara não quer usar a tornozeleira porque é feio, porque o parente vai ver, porque... Cara, é a escolha dele. O parente vai saber que ele tá preso também, não tem como. Então, assim, talvez usar a tornozeleira seja uma jogada legal para você, dependendo do caso, dependendo do processo. Imagina ali, crime de tráfico de drogas. Você sabe que vai ter uma pena, não tem como, né? O cara foi pego com a droga, não é usuário, você vai tentar desclassificar para um parágrafo 4º, talvez consiga, não sei, não é caso de ANPP, vamos jogar nessa situação. Cara, se conversar com a pessoa e falar, olha, a tornozeleira é mais fácil dele te soltar, principalmente com recolhimento noturno, porque ele não vai só te soltar porque ele acha que você vai pegar a droga e vai fazer de novo. Se eu estiver te monitorando, é certeza que você não vai fazer. Então, tipo, fica fácil para todo mundo. E você ainda ganha detração. Será que não é conveniente? Talvez seja, tá? Então, pensar por aí. Tiago, eu tenho uma outra pergunta que foi uma das mais votadas. Eu só quero colocar ela aqui. Só vou colocar, mas não vou falar sobre. Por quê? Sem brincadeira, essa pergunta foi a mais votada. Vocês podem conferir, inclusive, colocando aqui, clicando na pergunta e votando. É assim, ó. O que preciso saber para ir em uma delegacia atuar em flagrante? E aí eu vou falar para vocês que no dia 4, eu e o João Ricardo, nós vamos fazer um curso específico da comunidade, tá? Sobre flagrantes. Nós vamos pegar 3 dias. A gente faz aula toda terça-feira, né? Amanhã tem aula, inclusive. E a gente sempre faz toda terça-feira uma aula que é parte de um curso. Nesse dia 4, a gente vai usar o dia 4, 5 e 6 para fazer um curso inteiro e completo de flagrante para vocês. A gente vai pegar um tirão só. Por quê, Rodrigo? Porque o flagrante não tem como você atuar se você não souber. Para todo o resto do direito, tem como você perguntar para alguém. Agora, no flagrante, tocou o telefone, você já tem que saber. Não tem como você ligar para o colega e falar, cara, tô indo para um flagrante, o que eu faço? Não tem tempo para ele te explicar. Então a gente vai fazer esse evento. Anota na agenda, clica aqui em cima, ó. Já segue o meu perfil, segue o Thiago também, que ele vai estar falando também sobre isso aí. Eu vou pedir para ele divulgar lá para o pessoal dele. Enfim, segura o flagrante dia 4, a gente já fala com vocês. A página de inscrição ainda não está pronta, mas nós vamos fazer tudo bonitinho. Página de inscrição, tudo bonitinho, e-mail, um evento mesmo de uma semana. E claro, depois isso aí vai ficar para quem é aluno nosso, não vai ficar aberto. Então assiste no gratuito se você quiser. Seguinte, a outra pergunta mais votada foi essa aqui, ó. Cliente acusado pelo artigo 217-A. A vítima gravou a conversa ambiente e o MP juntou no processo. Nulidade da prova, cadeia... Peraí, deixa eu ler que cortou. Cadeia de custódia, SOS urgente. E aí, Thiago? Rodrigo, vamos lá. Tema bem interessante, olha só. Esse tema, eu postei no meu Instagram, né? Volta lá a pergunta, Rodrigo, vê se você consegue voltar a pergunta. Esse tema aí que o Rodrigo falou, eu postei um vídeo no meu Instagram, um dos últimos vídeos que tem ali no meu Instagram, semana passada, falando sobre isso. Gravação ambiental. Por quê? Porque era pacífico o entendimento de que a gravação ambiental feita por um dos interlocutores era prova lícita, mesmo quando usada contra o réu, tá? Essa jurisprudência foi uma jurisprudência que começou a ser criada no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.
e depois veio parar no STJ e no Supremo Tribunal Federal. Mas aconteceu muito em casos relacionados à eleição, de compra de voto e etc. Tá? Qual que é a novidade? O pacote anticrime, através do parágrafo 4º, inserido no artigo 8º-A da Lei de Interceptação Telefônica, o Rodrigo vai colocar aí pra gente, Lei 9.296, que é a Lei de Interceptações Telefônicas, incluiu um parágrafo 4º lá. E esse parágrafo 4º tinha sido vetado pelo presidente da República, mas houve a derrubada dos vetos pelo Congresso Nacional e ele voltou a ter vigência desde o ano passado, eu não lembro a data exata, acho que abril do ano passado foi a derrubada dos votos. Então tá lá o artigo 8º-A, parágrafo 4º da Lei 9.296, tá? E lá nesse parágrafo 4º do artigo 8º-A, há uma nova previsão, dizendo expressamente que essa gravação ambiental ela só é prova lícita se for usada em favor da defesa. Só é prova lícita se for usada em favor da defesa. Ou seja, se for usada contra o réu, ela é prova ilícita. O Rodrigo está colocando aí na tela, eu vou ler para vocês. Olha só. A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do MP pode ser utilizada em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da gravação. Então, pode ser usada como prova favorável à defesa e ainda assim vai ter que demonstrar de alguma forma a cadeia de custódia, a integridade dessa prova. Agora, contra o réu, essa prova não pode ser utilizada. A contrário senso, o que eu interpreto desse parágrafo 4º é que a gravação ambiental, a partir do pacote anticrime, passa a ser prova ilícita. Tiago, mas e toda a jurisprudência que a gente tinha construída sobre o tema? Olha só, a gente não teve ainda o STJ e o Supremo apreciando de forma específica esse novo dispositivo legal. A gente tem decisões do STJ após esse dispositivo reconhecendo a licitude da gravação ambiental, mas elas não entram na apreciação específica desse dispositivo. O único tribunal superior que já apreciou esse dispositivo foi o Tribunal Superior Eleitoral. E lembra que eu te contei que foi justamente lá que começaram a surgir as jurisprudências que criaram a possibilidade do uso da gravação ambiental? Justamente lá que começou e justamente lá foi o primeiro Tribunal Superior a apreciar esse novo dispositivo. Num caso de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tá? Que é ministro também do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Alexandre de Moraes entendeu que essa prova era prova ilícita. Teve discordância de outros ministros, inclusive, salvo o melhor juízo, do ministro Barroso, que também é ministro do Supremo, então a gente vê que não tem uma unanimidade quando esse tema for levado ao Supremo, mas é tese muito boa para você começar a alegar nos processos criminais que a gravação ambiental é prova ilícita, tá? Princípio da estrita legalidade. Se o parágrafo 4º veda, não interessa que eu tinha jurisprudência passada, a jurisprudência é anterior a esse novo dispositivo legal. Concorda comigo, Rodrigo? Em gênero, número e grau. Inclusive, quero chamar a atenção de todo mundo para que, se você não entendeu o que o Thiago falou, cara, isso aí você tem que anotar no seu livro. A gente já falou para vocês. Vocês têm que, toda vez que vier aqui pro podcast, trazer o seu livrinho de sacadas. E o seu livrinho ele tem que ser organizado assim por números. Esse daí é prova ilícita, gravação ambiental, e aí você pode usar em qualquer outro lugar que você imaginar. Cara, olha o que o Thiago falou. Deixa eu só repisar aqui o que ele falou, porque isso é muito, muito, muito importante. Não quer dizer que a gravação ambiental não possa ser feita. Ela pode ser feita, tá? Não é crime você gravar uma outra pessoa, desde que você seja um dos interlocutores. Eu posso usar isso como prova? Lá no civil, você pode. A defesa pode. Agora, para acusar alguém em um procedimento criminal, isso não pode acontecer. Então, não confunda as coisas, tá? É igual as pessoas que gravam em delegacia, gravam audiência, gravam tudo isso. A pessoa ela confunde o direito dela de gravar a audiência com o direito dela de publicar isso nas redes sociais. É um outro ponto discutível. Não estou falando que não pode. Estou falando que é discutível, depende do tipo da audiência. Eu posso gravar uma audiência, uma gravação ambiental de uma audiência de violência doméstica que tem segredo de justiça? Posso, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que eu divulgo o conteúdo nas mídias sociais, tá, e que dá para identificar as pessoas, aí eu posso ter um problema. Então, são níveis diferentes, é o que o Thiago está falando. A gravação ambiental pode ser feita, mas para usar como prova contra a defesa, o artigo é expresso em matéria de defesa. Então, vedou a possibilidade do Ministério Público usar. E a Luciana até falou aqui, eu achei bem interessante, que ela falou assim, eles usam porque vai que a defesa deixa passar. Cara, e esse é um dos artigos que não é por maldade, tá? Não acho que não é por maldade. Mas o juiz talvez não tenha o conhecimento de que mudou essa lei específica, principalmente se ele não for de atuação nisso, porque é algo assim que muda demais, né? A gente sabe que isso aí vai mudando. Então, você tem que prestar atenção nisso aí. Pode falar, Thiago. E é uma mudança, Rodrigo, que tinha sido vetada e só passou a ter vigência depois que caíram os vetos. Então, de fato,
né? É difícil mesmo que todo mundo saiba disso aí, vou te falar, né? Eu mesmo que estou sempre estudando, dou curso sobre a lei anticrime, lembrava que isso tinha sido vetado e não tinha me atentado quando caiu o veto que tinha essa previsão legal. Fui recordar quando estava atuando numa tese nesse sentido aqui no escritório. Então isso é importante você estar ligado, né? Pegou algum caso no escritório que trata sobre algum tema que você não vê com frequência, gravação ambiental, corre lá e pesquisa tudo de novo que tem sobre aquele tema. Acho que o João voltou aí, Rodrigo. Vou colocar aqui. Pessoal, e aí? Quando eu peço isso? Vou explorar um pouco mais, né? Aonde eu peço isso? Eu estou na delegacia. A pessoa quer juntar essa prova. Eu já uso ela ali? Não uso ali. Olha o João dentro do avião. Isso que é gostar de estar aqui com vocês, né? Para quem está ouvindo a gente, o João todo lugar é lugar para você acompanhar o nosso podcast Clube Criminal. O João está dentro do avião, montado lá, pronto para embarcar. O avião lotado. E nem por isso ele está perdendo a oportunidade de acompanhar aqui a nossa live. Ô, João, pede para ligar aí no Wi-Fi do avião e pede para o comandante colocar o Clube Criminal ao vivo aí para todo mundo assistir no avião. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Show de bola. Bom, ele vai dar umas travadinhas, então vai ser difícil a comunicação com o João aqui, mas ele está fazendo joinha para quem está ouvindo aí, tá? Para vocês que estão ouvindo. Bom, deixa eu falar sobre esse ponto, explorar um pouco mais o que o Thiago falou, que é qual é o momento de eu fazer isso. Lembra, a gente sempre fala que o direito ele é estratégico, né? E não cabe a você apontar as... Como que eu posso explicar isso? O que você tem que fazer dentro do processo? Qual que é a tua função? Defender o seu cliente. Sua função não é condenar o seu cliente. Sua função não é trazer o que acontece, que uma prova que apareceu. Cara, sua função não é essa. A função do Ministério Público é essa, tá? E não me venha com lealdade processual e blá, 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 porque isso não funciona no direito criminal. O direito até funciona, claro, você tem que ser leal. Você não pode cometer um crime, produzir uma prova falsa. Não é isso que eu tô falando. Tô falando quem tem que ter o cuidado de colocar uma prova lícita dentro do processo. O Ministério Público. Você. Porque senão vão anular a sua prova. Então vamos lá. Na delegacia de polícia, a vítima chega com uma gravação, igual ele falou aqui, tá? Uma gravação ambiental de um crime de estupro. Você vai fazer o quê? Pedir para retirar nesse primeiro momento, ou pedir para retirar na resposta à acusação, ou pedir para retirar na sua alegação final? Qual é o detalhe? Quanto mais provas forem feitas a partir dessa primeira prova, mais você vai conseguir derrubar todo o processo. Vou te dar um exemplo. O policial que mete o pé na porta, invade a casa de maneira ilegal e encontra a droga. Esse policial, ele simplesmente acabou com o processo. Ele não percebeu, mas ele acabou com o processo. Não tem mais como você criminalizar aquela droga que foi encontrada. Olha que maluquice isso. Mas é verdade, porque não tinha outro jeito de eu encontrar aquela droga, senão pela metida de pé do policial na porta. Talvez seja interessante você já tentar acabar com o processo daquele início. Mas, lembra, dependendo do crime, o Ministério Público pode procurar outras provas. Ele pode ir contornando isso para tentar achar outro jeito de condenar o seu cliente. Então, se essa prova já não vai derrubar toda a cadeia de custódia, cara, espera um pouquinho mais. Deixa a investigação toda se desenvolver em cima disso. Depois você volta puxando esse fio e falando, olha, tudo que vocês fizeram a partir disso é legal. Você juntou uma prova legal. Você sabe que você não podia fazer isso. Você sabe que essa prova você não podia utilizá-la dessa forma. E aí você já puxa a linha. Ah, Rodrigo, isso é uma maldade. Não, isso é estratégia, tá? Processo é um jogo, isso é uma estratégia processual. Você está defendendo o seu cliente. O Estado não pode se valer de provas ilícitas dentro de processo. Tá? O Estado não pode torturar ninguém. Ele torturou alguém e achou uma confissão. Se você conseguir demonstrar isso, essa pessoa é absolvida. E, Tiago, olha que interessante. Esses dias eu estava falando com o Rodrigo Stoqueiro e ele estava fazendo um plenário do Tribunal do Júri que o réu foi impronunciado. Por quê? A confissão dele foi obtida mediante choque. Choque no saco escrotal do réu. Olha que loucura isso. E conseguiu... Até por isso que eu perguntei naquela live que a gente estava com o Dr. Morte, eu acabei esquecendo de contar. Mas até por isso que eu perguntei para ele se dava para ficar vestígios. Porque eu perguntei isso para o Rodrigo e ele falou que incha o saco escrotal e tem várias... O médico conseguiu atestar que houve uma tortura naquele momento. Então esse réu ele foi absolvido de um crime de homicídio por conta de uma prova mal feita pela delegacia de polícia. Claro que é mal feita, né? Tá torturando alguém. Então a ideia é essa, tá? Não fica com essa coisa na cabeça de que, porque eu sou defesa, eu tenho que alertar no primeiro momento. Só cuidado com... E aí, foi até um erro meu aqui em outra live, né? A nulidade de algibeira. Nulidade de algibeira. Tiago, você tava na live que eu errei isso ou não? Tava? Que eu falei que a nulidade de algibeira... tava, verdade. Era eu e você, o João que não tava. Eu tava. Foi engraçado. Eu falei que a nulidade de algibeira é aquela que você pegava na beira do caminhão. Eu acho que eu devo ter feito algum mnemônico com isso para eu lembrar o que era. Mas, enfim, nulidade de algibeira é a nulidade do bolsinho. Não é esse bolso daqui, é um bolsinho pequeno, tá? É o que você guarda no bolso para poder levar e só mostrar lá na frente. Então, assim, e foi, inclusive, acho que foi a Luciana que falou, não lembro.
Do caminhão, exato. Tá vendo? Vocês não esqueceram mais. Serviu para alguma coisa. Ninguém mais esqueceu o que é nulidade de algibeira. Só cuidado com isso, tá? Não é que você tem que falar no primeiro momento, mas você tem que alertar sobre as nulidades. Você não pode guardar uma nulidade para falar só lá na frente, salvo se essa for uma nulidade absoluta e que você justifique o porquê que você não colocou aquela nulidade ali. A gente já tem um problema já hoje em dia, né? Que em muitos casos a própria jurisprudência vem dizendo que mesmo na nulidade absoluta tem que demonstrar o prejuízo. Então, o cuidado do Rodrigo ali que ele alertou vocês tem que ser redobrado, porque não somente a nulidade precisa ser absoluta, mas como você também precisa demonstrar o prejuízo, tá? Se você for guardar ela para depois, para não correr o risco de alegarem que você está fazendo ali uma nulidade de algibeira. Mas, o Rodrigo, olha só que interessante. Algo que eu sempre falo para os meus alunos, algo que eu sempre falo quando vou conversar com delegados de polícia, com policiais, com juízes, com promotores. A principal causa de nulidades processuais são violação de direitos e garantias. Quando se viola direitos e garantias, se está provocando uma possível e provável nulidade processual. Por isso que aqueles que trabalham na persecução penal, colhendo prova, investigando, tem que ter cuidado e respeito aos direitos e garantias fundamentais. A principal causa de anulação de processo não é causada por defesa, por advogado, pelo contrário, é causado pela atuação daqueles que estão imbuídos, incumbidos de investigar, de oferecer denúncia, de processar e que acabam nesse caminho violando algum direito, violando alguma garantia. Um processo que respeita a lei, um processo que respeita as garantias processuais, é um processo que dificilmente vai ser anulado, tá? Então a gente tem muito esse preconceito social contra juízes garantistas, mas pega a gente que é advogado sabe, sentença de juiz garantista, meu amigo, é difícil. Por quê? Porque normalmente não tem espaço para você trabalhar um recurso, não tem alguma coisa para você reformar. O cara respeitou todo o devido processo legal, não tem nenhuma nulidade, a pena e a sentença são dentro dos limites legais. E aí, não tem muito o que você fazer, não tem muito trabalho para você, né? Agora, sentença daqueles juízes que atropelam a lei, que atropelam as garantias processuais, anula processo, etc, etc, etc. Isso é importante. Olha que interessante, Thiago. Eu trabalhei numa cidade que chamava Brasilândia e tinha o delegado de lá era meu amigo, né? Era o Zé. Falava para ele, ô Zé, cara, não faz isso. Eu até falava com ele, ele falou assim, quando você for prender alguém, já pega tudo bonitinho. Se jogar na minha mão torto, eu vou ter benefício, eu vou soltar. E a gente conversava sobre isso por quê? Cara, é muito mais fácil. Eu gostaria de trabalhar assim, chegar para o cliente e falar assim, olha, todas as provas apontam que foi você, a gente pode trabalhar aqui com uma confissão, porque eu tenho certeza do crime, e o juiz vai te condenar. A gente pode trabalhar com redução de pena, entender as circunstâncias que aconteceram, diminuição, para que a lei não seja colocada de maneira exacerbada. Mas você vai ser condenado, isso já está bem bonitinho. Agora, um processo todo mal costurado, mal provado, feito rápido, puxando a corda de quem eu acho que é, para tentar achar a prova que esse cara é culpado, não vai funcionar, né? A gente tem que ter uma prova de uma maneira correta. E aí, Thiago, olha só o que eu queria falar. Que até foi um comentário aqui, eu até quero fazer uma defesa do Zé Andrade aqui, que o pessoal colocou, falando que ele protegeu a juíza lá do caso do Henri Borel, que foi corporativismo. Queria até explicar para vocês a minha visão daquele vídeo, tá? Eu assisti o vídeo dele e achei bem bacana, inclusive. Por quê? Cara, quando acontece um fato que nem aquele da juíza, ou aqueles da juíza, a defesa tem que pôr uma mão de um lado, uma mão de outro, e fazer assim, cara, obrigado, vou anular tudo isso aqui. Eu tenho a possibilidade de anular tudo isso que você está fazendo. Quanto mais você violar minha garantia e mais visível isso ficar, mais eu consigo anular lá em cima. Tem que ter a frieza. Qual foi o sentido do vídeo do Zé, tá? Ele falou o seguinte, nenhum direito é absoluto, a gente sabe disso. Nem o direito do juiz presidir a audiência, nem o direito do advogado ficar em pé. E qual foi o exemplo que ele utilizou? Se um advogado fica na frente do promotor, tá aqui o júri, tá aqui o advogado, tá aqui o promotor, ele fica na frente, querendo impedir que o promotor possa ver os jurados. Isso é um direito, é um exercício normal do direito de defesa? Não, não é. Nesse ponto, o juiz poderia falar, olha, você está abusando do seu direito de ficar em pé. Poderia, claro que poderia. Falou, por favor, se locomova para um outro local e assim por diante. Agora, o que aconteceu no caso do Henri? E aí eu vou dar minha opinião. Eu não acho que foi um abuso de direito dos advogados. Era o momento do interrogatório. Eles estavam em pé ao lado do réu. Até isso é previsto na lei como possível, para você poder se comunicar. Não interessa a quantidade de advogados, nenhuma lei proibiu que eu tenha 10, 20, 50 advogados comigo. Tá? O juiz poderia ter chamado as partes, falado, pessoal, vamos colocar aqui se vocês concordarem, a gente coloca uma conduta de que, ó, tantos advogados podem ficar, tantos promotores podem ficar, e assim por diante.
E o mais grave dessa situação, tá? Porque até pediram para comentar aqui, e eu queria falar, é que a juíza disse que se sentiu afrontada, por isso que ela não queria que os advogados ficassem em pé. Mas, poxa, ter 4 policiais formando uma barreira na frente da juíza, em pé, olhando para a defesa, será que isso também não afronta a defesa? Será que isso também não é algo que não deveria estar acontecendo naquele júri? Cara, quem que ia pular e ia bater na juíza ali, pelo amor de Deus? Né? Tipo, era um réu de um cara que não tem uma periculosidade para estar algemado, não tem por que aquelas pessoas estarem ali em pé. Então, assim, você tem vários policiais em pé. Isso sim, se eu fosse advogado, eu ia se sentir extremamente afrontado por isso. Por essa conduta, por essas pessoas ali, por essa formação que aconteceu ali, sabe? E criou-se uma barreira que, inclusive, separa promotor e juiz da defesa. Para mim, na minha visão de leigo, eu não estava lá, eu não sei, na visão da imagem que eu tive, isso foi muito mais afrontoso do que os advogados ficarem em pé. O que mudaria? O advogado ficar em pé ou sentado naquele momento? Não mudaria nada. E ela poderia, com maior tranquilidade, falar assim, que nem acontece nos filmes americanos, sabe? Advogados, vocês podem se aproximar aqui da minha mesa rapidinho? Pode ser um representante só, vem cá. E aí fala baixinho com eles, fala, doutores, vamos fazer o seguinte, para não causar um tumulto, pega 2 ou 3 advogados que queiram ficar de pé, deixa ali do lado do seu cliente, sem problema. Vou pedir para o resto ficar ou para trás da bancada ou sentado ali. A gente pode combinar assim? Agora, da forma como foi, mandando sentar, não tem... pro leigo, claro que vai falar, o advogado quis ser prepotente, juiz é que manda. Só que o juiz não manda, essa é a questão. O juiz cumpre a lei. Assim como a gente também não manda. A gente tem as nossas prerrogativas e ponto. É a minha visão, pelo menos. Não sei se o Thiago quer falar alguma coisa disso. Não é só pro leigo, viu, não? Não é só pro leigo, não, Rodrigo. Para alguns advogados, principalmente aqueles que não atuam na área criminal, né? Nossa, teve uma briga ali eu fiz um vídeo no meu Instagram e virou uma briga ali nos comentários. Precisei até apagar um dos comentários. Depois recebi mensagem ofensiva no direct, etc. Né? Por conta dessa questão. Eu percebo assim, tem alguns advogados que não entendem como que funciona a dinâmica do tribunal do júri. Né? Você não é obrigado a amar a advocacia criminal. Se você não gosta da advocacia criminal, procure outra área para você atuar. Se você gosta da advocacia criminal e não se identifica com o tribunal do júri, não faça tribunal do júri. Eu tenho um escritório que atua só em casos criminais e a gente atua muito pouco no tribunal do júri. Não é que eu não gosto, mas não é a área que eu prefiro atuar. Né? Não é a área que eu prefiro atuar, não é a área que eu me dedico prioritariamente como João. Tiago, você faria o que aquela defesa fez? Não sei. Tá? Não sei. Mas aquela defesa fazendo o que fez, para mim, estava exercendo uma prerrogativa, sim, porque aquilo tem previsão em lei. A lei não limita a quantidade, né? Aonde está a previsão legal que fala que pode ter 4 policiais dentro da sala do tribunal do júri e mais, policiais à paisana, sem identificação. Aí eu te digo, a lei de abuso de autoridade não permite que eles não sejam identificados, né? E eu, inclusive, viu, Rodrigo, só fiquei sabendo que eram policiais depois que saiu uma foto mostrando que eram policiais. Porque eu, inclusive, perguntava aqui no escritório pro pessoal, quando a gente estava assistindo as sessões ao vivo, quem que era aqueles caras que estavam ali apaisando, andando no meio de todo mundo, e entra e sai, entra e volta, que eu achei muito esquisito. Era até estranho a forma com aqueles sujeitos andavam ali. Tudo bem, a juíza entendeu necessário ter policiais e ter policiais apaisando ali. E pelo termômetro que estava acontecendo naquele julgamento, pela sessão e até pelas atitudes da juíza, eu entendo e vejo justificativa plausível para que a defesa tenha se postado em 3, 4, 5, seja lá quantos foram, ao lado do réu, no início do interrogatório dele, inclusive para passar para ele algum sentimento ali de segurança. Tem esse monte de policial andando apaisando aqui, tem uma juíza que a todo momento desrespeita a advocacia e viola também você nos seus direitos, porque quando você afronta a prerrogativa do advogado, você está afrontando o direito de defesa do cliente dele. Então a gente está aqui para mostrar o apoio, para mostrar para você que você tem a tua defesa forte e combativa ao seu lado, tá? E distantes da juíza, dentro dos limites de uma prerrogativa. Então eu não vi nenhum exagero, tá? Naquela conduta diante da perspectiva e do cenário do caso, tá? Se a gente está no meio de uma instrução, de um processo que às vezes não é de tribunal do júri, de um outro processo criminal, de um processo que está correndo de forma pacífica, que o juiz e a juíza são respeitosos, que não está tendo afrontas às prerrogativas, que não tem 4, 5 policiais andando em torno da sala de audiência, inclusive passando próximo ao réu, talvez não fosse prudente que a defesa ficasse ali em pé daquela forma. Mas nesse caso, na minha opinião, foi completamente plausível e coerente com a situação. E, Thiago, até falaram aqui uma frase que ela disse que demonstra isso, né? Ela falou, você pode sentar até no colo do réu, se você quiser, mas senta em algum lugar. Tipo, isso demonstra o desrespeito. E eu entendo que
as pessoas fiquem exaltadas em audiência. Mas, cara, sempre a gente tem que pensar assim, cara, calma, eu não preciso passar do ponto de eu requerer. Cara, ela requereu, senta. Eu falei, não vou sentar porque é minha prerrogativa. Tá, vamos ter que decidir de um jeito, vamos. Ué, eu vou ficar aqui, você vai cancelar a audiência? Tudo bem, não tem problema. Depois a gente discute quem foi o responsável por cancelar. Não sei, eu acho que tem jeito de fazer isso. E até eu tava falando do vídeo Zé, porque eu achei que ele explicou bem, assim, inclusive, essa situação. E eu não enxerguei que ele ficou do lado de um ou de outro, até porque ele não falou do caso em concreto. Ele até fala isso, eu não posso falar do caso em concreto. Só quero te mostrar que o advogado tem o direito de ficar em pé, mas ele não pode passar para o lado, que nem você estava explicando aqui, de você fazer um abuso de direito. Isso nunca vai poder. Ninguém pode fazer abuso de direito. Nem o juiz, inclusive o juiz. Quando o juiz não quer constar em ata um argumento que você fez, e ele fala, não vou constar em ata algo que nem está gravado nada, pô, ele está fazendo um abuso do direito dele. Né? Nem é direito dele, na verdade, não está nem abusando do direito. Ele deveria constar em ata. E assim por diante. Tá? Acho que essa é a reflexão, essa é a ideia. E às vezes eu me posiciono também sobre casos polêmicos, tomo porrada, sinto o meu atuar ficar mais difícil, sinto o meu dia a dia na audiência ficar mais pesado, mas eu tô com vocês aí para tomar porrada junto. Se eu precisar tomar porrada primeiro, eu vou tomar quando eu achar certo. E se eu tiver errado, eu vou voltar aqui para falar que eu tô errado. Acho que é o normal do ser humano, né? Tiago, o Zé até chegou aí vou mandar um abraço pro Zé de Andrade, ele até entrou aqui na live, ó, deixa eu acenar para ele. Grande José de Andrade. Estamos aqui falando do senhor pelas costas, mas não estavam falando mal, estávamos falando bem, estávamos te defendendo aqui o seu posicionamento. Mas, enfim. Thiago. Até continuando no exemplo, Rodrigo, imagina, eu não acho que o advogado teria o direito, teria a prerrogativa de ficar em pé na sala de audiência, mas imagina um advogado, né, em pé atrás do balcão, olhando o computador do magistrado em riste ao lado do juiz. Não, com certeza isso seria completamente desarrazoado e desproporcional. Então, a gente tem certeza que foi nesse sentido a manifestação, né, não, Rodrigo? Perfeito, não. Esse exemplo que você deu é mais perfeito ainda. Imagina que o promotor mesmo quer ficar de pé atrás de mim, olhando o meu computador que eu estou escrevendo. Isso seria um abuso de direito, com certeza, né? Seria um abuso de direito. Pô, aí não. Você pode ficar de pé, fica lá no canto. Eu já tive júri que eu fiz, cara. Olha que interessante. Que, na verdade, não foi eu que fiz, foi um colega que fez. Que o promotor apagou a luz da sala. Ele estava em pé, ele estava andando para um lado e para o outro ali no júri. Ele, sem querer, foi aonde estavam todas as luzes no momento do ápice da fala da defesa e encostou em todas a iluminação ali, né? E apagou completamente o júri no momento da fala. Tipo, poxa, isso é um abuso de direito, você não pode apagar a luz da sala, né? Você pode fazer outras coisas. Mas, enfim, acho que essa já está superada aí, a galera só quer explicar por conta disso, né? O pessoal falando que, foi um vídeo protecionista. Não foi, na minha visão não foi, pelo menos. A minha também não. Vê se tem mais alguma pergunta pra gente aí, Rodrigo. Tinha uma que eu queria que você respondesse, Tiagão, acho que dá certo aqui, porque é uma pergunta, cadê? Que era sobre intimação. Acho que teve um problema meio parecido com isso, ó. Intimação de sentença por edital. Consta apenas... Deixa eu abrir aqui de novo, porque cortou aqui pra gente. Intimação da sentença por edital. Consta apenas uma certidão de que o oficial de justiça não achou o endereço. Já transitou em julgado com base em intimação por edital. Qual a fundamentação da ilegalidade desse edital? Apenas apelação ou faço HC também? Pelo que eu entendi, já transitou em julgado, então não caberia apelação, né? Tá, quem que fez a pergunta, Rodrigo? Araújo. Araújo, se você estiver aí na live aqui, primeira coisa que eu quero te dar uma dica. Olha o prazo desse edital. Eu já anulei um caso, com trânsito em julgado de 2 anos. Trânsito em julgado de 2 anos, o sujeito morava na zona rural, nem ficou sabendo que procuraram ele. Ele morava na zona urbana. Quando veio a sentença, ele mudou para a zona rural, não encontraram ele, citaram ele, intimaram ele da sentença condenatória por edital. A intimação por edital tem um prazo bem grande, né? Tá lá no artigo 399 do seu... 399 do CPP? 399 do CPP, eu acho que é, Rodrigo. Eu acho que é, artigo 399 do CPP. Vamos ver se eu tô errado aí. Tem lá um dispositivo legal específico falando sobre a intimação da sentença condenatória por edital. Não é o 399, não. Tenho certeza que não é o 399. É Não. Agora você que vai ter que achar aí, Rodrigo, enquanto eu vou falando. Mas tem a previsão legal da intimação da sentença condenatória por edital. Já estou achando aqui a 392, tá? 392 tem lá a previsão da intimação por edital. E olha só, olha que interessante. No parágrafo 1º, é isso que você tem que olhar, hein, Araújo? No parágrafo 1º do 392, diz o seguinte: o prazo do edital será de 90 dias, se tiver imposta a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano. Então, a maioria dos casos, pena igual ou superior a 1 ano é um edital de 90 dias. E qualquer dos outros casos, o edital é em 60 dias. Eles confundem esse prazo da intimação por edital com outro prazo de edital que tem no CPP, que é o prazo da citação por edital.
que está lá no 361 e o prazo é de 15 dias. Eu já peguei em 2 casos aqui no escritório essa intimação por edital com 15 dias, tá? E nos 2 casos a gente anulou o trânsito em julgado da sentença condenatória, porque a citação por edital ela é muito comum. A citação por edital... Ó, o Rodrigo falando, anota no caderninho. A citação por edital ela é muito comum. Eles fazem diariamente 15 dias, eles estão acostumados com o 361. E às vezes eles intimam da sentença condenatória pelo prazo da citação por edital. Então, intimação da sentença condenatória, 90 ou 60 dias. Não é o mesmo prazo da citação por edital. Se tiver essa brecha, você consegue anular o caso. Se não, tá, Araújo? Se não, ainda é possível anular se você conseguir comprovar que não houve esgotamento das vias possíveis para encontrar ele. Tem várias jurisprudências pacíficas no STJ, no Supremo, dizendo que a citação por edital só é possível quando esgotado todas as diligências para encontrar o teu cliente. Então, se o teu cliente sempre teve endereço atualizado nos autos, o oficial de justiça foi uma única vez naquele endereço e não encontrou ele, e o Ministério Público não foi intimado para fornecer um novo endereço, a defesa não foi intimada para fornecer um novo endereço, só com base numa primeira procura, né? Já foi determinada a citação por edital, eu não entendo que foram esgotados todos os recursos e meios possíveis para intimar ele por edital, tá? Tem Então, que esgotar todos os meios possíveis para intimação por edital, e tem jurisprudência pacífica no STJ e no Supremo nesse sentido, beleza? deixa eu até falar um caso meu, não foi da sentença, mas acho que vai servir para você aí também. Foi esses dias, inclusive, que aconteceu. O réu, ele foi citado? Não. Foi fornecido o endereço dele dentro do processo. Deixa eu lembrar certinho aqui como é que foi o negócio dele. Peraí. Citado por edital. Tá, foi mais ou menos isso aqui, ó, só para você entender, tá? Existia um endereço dele dentro do processo, lá no inquérito. Ele já tinha sido encontrado naquele endereço. Posteriormente, o promotor forneceu um outro endereço dele, que não era o endereço dele atual. No processo, quem denunciou, acho que foi isso, confundiu os 2 endereços, pegou rua de um com o número de outro. O oficial de justiça, no mandado dele, estava escrito que ele iria para o endereço primeiro, que era o correto, mas ele foi no endereço segundo com o número do primeiro, confusão generalizada. Chegou lá, o vizinho falou, olha, eu nunca ouvi esse cara aqui, nem tem esse número aqui nessa rua. Ele certificou isso, o réu foi citado por edital e o processo, então, foi suspenso prazo prescricional e aí por diante, tá? Ficou lá no 366, o processo suspenso. Não, 366 é o do... Pera, eu não lembro exatamente se ele foi intimado, mas não apresentou resposta, acho que foi isso. Foi citado por edital, exato. Acho que foi essa... Bom, só para vocês entenderem. Qual que era o fato? O fato era que, se a gente alegasse essa nulidade, ia prescrever o processo já estaria prescrito, não daria mais. O processo de Lei Maria da Penha, ele é muito rápido para acontecer isso. O processo ele ficou parado pelo prazo lá, tal, dos editais dele, e a gente conseguiu mostrar isso dentro do processo. Olha, vocês não acharam porque não quiseram. Então não está lícita essa citação por edital do réu. Então pode acabar com tudo isso aí e começar o processo de novo e reconhecer a prescrição. E deu certo, tá? Não é que deu certo. É assim que funciona. Não pode fornecer um endereço e depois colocar outro, né? Enfim, sair. Essa é mais uma tese para você poder olhar. Olha o endereço no processo, vê se não tem outro endereço. Se você facilmente consegue achar, vou dar um exemplo. Título de eleitor. O seu réu tem título de eleitor e sempre votou no mesmo local. Sempre manteve lá o endereço dele tranquilo. Opa, você vai alegar isso. Vai falar assim, olha, ele tem título de eleitor, sempre manteve, e isso é de fácil consulta pelo TJ. E assim vai, tá? Você pode pegar qualquer um desses. Ah, ele tem na água dele, sempre ficou ligado há 10 anos. Você comprova que há 10 anos. Pega a primeira água que ele pagou há 10 anos atrás, pede lá um extrato e pega agora. Fala, ó, sempre teve o nome dele, sempre ele morou no mesmo local. Era só fazer uma consulta lá no banco de dados da água que você conseguiria encontrar ele e assim por diante. É só você demonstrar isso aí, como o Thiagão falou. Pessoal, vou pedir para vocês seguirem o Thiago, ó, clica aqui em cima, ó, pau. Segue lá o Thiago, me segue também. Deixa eu dar um recado, pode falar, Thiago. Não, queria só falar pro pessoal. O Rodrigo fala para trazer um caderninho de anotação, né? Olha só do que a gente falou hoje. Falamos sobre detração, e foi uma aula sobre detração. Explicamos como era a questão, como ela está e como ela pode virar no STJ. Falamos sobre as novidades sobre gravação ambiental, se essa prova é lícita ou se essa prova é ilícita. Novidade trazida pelo pacote anticrime, artigo derrubado pelo veto, depois que passou a ter vigência. E terminamos comentando sobre intimação por edital da sentença condenatória. No meio disso ainda falamos sobre prerrogativas, aquela questão de ficar em pé ou não na audiência. Tudo isso em uma única live do Clube Criminal. A gente tem mais de 180 gravadas e disponível para você ouvir e dar o replay. E não perde as demais. Quarta-feira a gente faz o convite para você retornar aqui
ao meio-dia. Valeu e muito obrigado por hoje. Manda aí sua mensagem final, Rodrigão. Eu não ia falar que amanhã a gente tem aula do Criminal na Prática, tá? Eu vou fazer a continuação daquela aula onde eu falo sobre reincidência. Falei bastante coisa. Fica até, não sei se o Thiago pode, mas fica até o convite aí se o Thiago quiser fazer comigo. O João vai estar em júri. Eu vou fazer a aula aqui, se você quiser. Só me manda uma mensagem depois. A gente faz junto essa aula, que é bem interessante. E lá no dia 4, tá? Anota aí. Dia 4 do mês que vem, é uma segunda-feira, nós vamos fazer um curso no Criminal na Prática completo de flagrantes. Primeira, segunda e terceira aula. Vamos entregar todo o curso de flagrantes para vocês em uma sequência, em uma semana só. A gente vai fazer uma semana diferente. Em vez de ter uma aula só na terça, a gente vai fazer segunda, terça e quarta. Um blocão que vocês estão pedindo faz bastante tempo, só sobre flagrantes. A gente vai entregar tudo, inclusive tem um manual, inclusive tem uma novidade que eu vou contar aqui baixinho, que quase ninguém vai saber, Thiago. Vai ter um livro impresso para quem assistir as aulas. Mas depois eu conto mais. E não vai ser sorteio, não. Quem assistir e comprovar que assistir vai ganhar, mas enfim, depois eu falo mais sobre vocês. Eu quero o meu, hein? Eu quero o meu. Vai ficar legal, vou te mostrar. Como é que faz para se inscrever? Ainda não faz para se inscrever, tá? Porque nós ainda não terminamos a página, grupo, essas coisas assim. Mas segue o Criminal na Prática, segue o Thiago, segue o João, que você vai ter todas as informações lá, tá bom? Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!